me ajudou e automaticamente eu comecei a conviver muito no dia a dia do clube. Não só do basquete. Eu chegava cedo, ficava lá. E aí comecei a ver o processo do dia a dia do futebol. Saída de ônibus, uniforme, onde é que os caras treinavam. Eu falei assim, pô, calma aí, cara. Tô falando de clube profissional, tô falando de Vasco. Pô, muitas vezes os caras saíam de um ônibus pra treinar num ônibus sem ar-condicionado, 40, 50 jogadores dentro do ônibus pra ir treinar lá em Magé. E depois voltava. Aí tu fala assim, pô, tô falando de Vasco, tô falando de time top 5 do Brasil. Esse processo de base, pra mim, está errado. Mas não era só do Vasco, era de todo um contexto. E aí eu falei assim, pô, cara, eu acho que eu posso ajudar, de certa forma, nessa interlocução de quem trabalha com a base com o presidente ou vice-presidente na época. Porque assim, por mais que você abrace tudo, você não tem condição de estar vendo tudo. E aí eu falei assim, cara, eu quero entender isso. Primeira coisa que eu fiz, eu falei, pô, pai, não quero mais jogar basquete, vou fazer faculdade. Porque eu sabia, de certa forma, eu ia ter uma cobrança pelo meu nome, entendeu? As pessoas já, pô, chegou o cara ali, o cara saiu do nada, nunca chutou bola, que isso acontece no futebol. O cara não foi jogador. Aí eu comecei a fazer faculdade e entrei para estagiar. Falei, pô, quero estagiar, mas eu quero estagiar de auxiliar, de auxiliar técnico. Cara, aí as coisas foram acontecendo. Eu comecei a conviver com outras realidades. Eu comecei a entender que eu poderia, de certa forma, ajudar principalmente aquelas crianças nesse processo. Porque o processo de futebol, de base, as pessoas acham que é fácil. Porque a gente vê o glamour. O glamour é o cara que está no profissional. O Fernando Diniz deu uma entrevista muito coerente e verdadeira. Para o cara chegar nesse nível, o que ele percorreu... Eu estou falando de time grande, não estou falando em time pequeno. O que ele percorreu para chegar ali é um processo muito, muito difícil e complicado. Ele tem que superar muitas barreiras pessoais, do dia a dia. Pode falar. Não, eu ia te perguntar sobre essas barreiras, que muita gente do futebol já veio aqui, e seja empresário, seja jogador, seja diretor, seja cara que trabalha com base, todo mundo diz que o grande funil é do 20 pro profissional. Sim. É o grande funil mesmo? Cara, você tá falando em relação... A profissionalizar o cara, ele virar jogador de futebol. O funil é em relação a ele ser um jogador de verdade. Sim. Porque se você for pegar... A gente tem 95% de jogadores que não ganham 2 salários mínimos. Então, mas assim, pro cara chegar no glamour é o grande funil. Isso. Mas o processo já tá um pouquinho acelerado. Hoje eu te falo, no Sub-17 eu já te falo que o cara vai virar jogador. E nisso de virar ou não virar? É uma pergunta difícil. Mas aí o virar que você tá falando é ganhar dinheiro ou ter desempenho? Porque existe 2 lados. Ele se profissionalizar e chegar na primeira prateleira. Seja ganhando... Porque tem o cara que vai ganhar dinheiro no mercado alternativo, eu imagino que seja esse lado que você tá falando. Não, eu tô falando que tem jogador que chega e ganha dinheiro antes de performar hoje. Que já é o cara que já ganha muito dinheiro na base. Porque, cara, hoje com Com a a Lei questão Pelé, da... né? Não, e com a questão da internet, da globalização, você tem acesso a todos os tipos de campeonatos. Se você pegar um campeonato sub-20 há 20 anos atrás, ninguém sabia, cara. 17, sub-15, então esquece. Sub-15, nego tratava como escolinha, pô. Eu, quando entrei no Vasco em 20 anos atrás, só tinha sub-12, sub-13. Hoje tu tem sub-7, cara. No campo. Só tinha o futsal. E você acha isso bom, Álvaro? Assim, esquece o lado da formação do atleta, o lado da formação do ser humano, tá? Você acha maneiro? Porque é uma discussão que eu tenho com várias pessoas que veio aqui. Eu vi que o Brasil veio aqui e falou da questão das medidas e tal. Eu concordo com ele nisso. Essa competição, mas eu digo até pelo lado competitivo da coisa. É importante, eu sei que tudo tem competição na vida, nada vem de mão beijada, mas assim, que hoje em dia a gente vê criança com 12, 13 anos já sendo com staff de jogador profissional. Ela tem fisioterapeuta, nutricionista, assessor de empresa. É saudável isso? Eu sei que o mundo do futebol é um mundo muito à parte, a gente imagina tanto no saudável. Mas assim, pensa no Álvaro pai, tá? O Álvaro que cuida da base, mas assim, o Álvaro pai. É saudável pra um pai botar tanta expectativa num filho de 11, 12? Cara, na verdade não é o pai só, né? É o clube e é o entorno dele. Sim. Esse que é o problema. Porque se fosse só o pai, a gente até compreende a questão da questão social que o Brasil tem. Uhum. Você pega
pais hoje que não têm uma condição de se sustentar e vê nesse menino um mecanismo deles resolverem a vida através do próprio filho. Se fosse só o pai, até tava tranquilo, porque isso é um problema cultural, social e da nossa educação. O problema hoje é o entorno desse garoto. São os empresários, são os profissionais dos clubes e é num geral. Porque esse jogador hoje, você vai olhar um jogador de sub-12, ele tem 60 mil seguidores na rede social. E como é que faz pra lidar com isso? É isso que eu tô te perguntando. Se você não tiver um monitoramento do clube, uma aproximação, aí é o que eu falo, que foi o que me trouxe numa época antiga. Hoje tá bem mais difícil. Da aproximação dos gestores, de estar próximo através de toda uma equipe multidisciplinar, que a gente fala aí de psicólogo, assistente social, pedagoga, professores, treinadores, de estarem próximo a esse processo e tentarem cercar e blindar o máximo possível esse jogador, eles vão ter muito problema lá na frente. Foi o que você falou. O cara pega hoje, você vai ver um torneio disso. Isso sempre aconteceu. Você fala em relação à competitividade, sempre teve. Se ele não vai jogar campo, ele vai jogar futsal. Isso é historicamente, briga de paz. Mas assim, era mais saudável, entendeu? Hoje, o jogador tem treinador sendo mandado embora no sub-12 porque o time não foi campeão. Eu tô falando de time grande. Não vou citar nomes, mas tem treinador. É que eu pergunto isso até pelo outro lado, que, por exemplo, hoje você falou, o cara, a criança com 12 anos, criança, pré-adolescente, enfim, tem 60 mil seguidores. E esses torneios estão cada vez mais divulgados, mas, enfim, tem vídeo, tem transmissão ao vivo. E tem horas que eu acho que o pessoal esquece ser uma criança de 12, 13, 14 anos. E eu digo até pelo lado, não tô crucificando nenhum torcedor, mas enfim, você vai ver nos comentários depois, tem gente disputa de pênalti. Se a criança perdeu um pênalti, o time foi eliminado. O torcedor vai lá, xinga a criança de 12 anos e cobra ela como se ela já fosse profissional. Mas é isso que eu tô te falando. Como é que você vê isso? Assim? Cara, assim, isso é também um pouco da nossa educação, da nossa sociedade, mas o futebol ultrapassa qualquer limite de loucura que a pessoa pode lidar por causa dessa paixão, entendeu? Eu só acho assim, você tem visto cada dia mais ex-jogadores falarem da questão técnica, da falta de trabalho na base, da questão da obrigatoriedade da performance e do resultado. A gente, quando a gente não parar realmente, se reunir, os gestores do futebol, as pessoas que trabalham com isso, e diminuírem o nível de cobrança, tô falando da gente, o público não tem como a gente controlar. Por mais que a gente vá, que a gente fale isso também, os podcasts, as entrevistas se transformaram num canal importantíssimo para que a gente tenha um pouco de voz e as pessoas que escutam tenham um entendimento que aquilo ali não é um atleta profissional, aquilo ali é uma criança, primeiro. E ela está passando todos os problemas que qualquer criança normal passa, de incertezas da vida dela. Só que ela está recebendo uma carga de cobrança fora da realidade. Por mais que o clube grande tenha um acompanhamento, cara, é muito difícil conviver com isso. Então, assim, o que eu falo é que as pessoas têm que olhar para trás e falar assim, cara, vamos pensar mais na formação, vamos pensar mais no talento individual, no trabalho técnico, não. Aí os caras já estão trabalhando com 11, 10, no processo esportivo, que é de resultado. E aí eu entrando naquilo que você falou, aí você entra na rede social, o cara perdeu um pênalti, o cara tá sendo massacrado. O garoto tem 10 anos, 11 anos, cara. Pensa você fazendo isso com o teu filho, entendeu? Só que muitas das vezes esses meninos não têm a proteção que, de repente, uma família normal tem, entendeu? Tem menino que não tem pai, tem menino que não tem mãe, tem menino que, pô, é órfão, tem menino, cara, que mora dentro do clube. Eu peguei meninos no Vasco, cara, que moraram no clube de 13 anos até 20, cara. O cara praticamente foi criado pelo clube, não foi criado pelos pais. Tu pega o Valquimar, que é o pai do Ryan, ele foi criado praticamente dentro do São Januário, cara. Ele chama meu pai de pai. Que era como se fosse o pai dele. Então, assim, eu tô te dando um exemplo de um cara que tem um filho hoje que é atleta, que também passa por isso, cara. Ele vai passar por altos e baixos na carreira dele, e ele tem que estar preparado para enfrentar isso. E
Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!